Eu sou Suiane Cavalheiro, nutricionista funcional, e hoje eu tô aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre um tema que aflige muitas pessoas, que é a enxaqueca. A enxaqueca nada mais é do que uma dor crônica, que ela é causada por muitos fatores. E hoje nós vamos conversar sobre alguns fatores e eu vou te dar algumas dicas nutricionais bem pontuais para a gente resolver esse problema de uma vez por todas. Vem comigo! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand. Bom, vamos começar falando um pouquinho então sobre o que pode gerar dor de cabeça, especialmente enxaqueca. Algumas pessoas apresentam enxaqueca por excesso de bebida alcoólica, outras elas apresentam por dormir mal, por ter excesso de preocupação, outras por estresse, um estresse descontrolado. Mas hoje eu quero pontuar dois pontos que são cruciais quando a gente fala sobre enxaqueca. O primeiro deles é sobre o excesso de açúcar e o segundo pelo excesso de produção de histamina. Que, Nutri? Do que você tá falando? Bom, gente, quem aqui tem enxaqueca sabe muito bem que se pegar uma colherinha ali de brigadeiro no meio de uma tarde, pronto, meu Deus, é o suficiente para vir aquela dor, né? E isso é um desencadeador da dor de cabeça. Mas, Nutri, por que isso acontece? Bom, isso acontece, gente, porque a glicose, que é o nosso açúcar, né, presente no sangue, ele é convertido em alfa-cetoglutarato e glutamato, e isso aumenta a expressão de uma enzima chamada de N-metil-aspartato. E essa enzima, o aumento da expressão dessa enzima, faz com que entre mais sódio para dentro da nossa célula. Junto com ela, o cálcio também. E isso entra para dentro do nosso neurônio e faz com que aumente a contração, que vai aumentar a produção de prostaglandina E2. E aí vem a dor. Bom, tudo isso para dizer que açúcar aumenta dor. Mas Nutri, caramba, eu sou louca por doce agora, o que eu vou fazer? Eu tenho enxaqueca com frequência, né? Mas poxa, como é que eu vou fazer agora? Simples, você não consuma nunca, jamais, de uma forma isolada no meio de uma tarde, por exemplo. Aproveite esse doce, já que você gosta muito, e põe logo depois de uma refeição. Faz um almoço mais completinho, e aí se você quiser comer um pedaço de chocolate, por exemplo, ou um brigadeiro que você goste, você vai lá e consome uma pequena quantidade logo após a refeição, porque isso faz com que não tenha ele puro ali, né? Ele vai se misturar no bolo da alimentação e vai reduzir a velocidade que aumenta tudo isso que eu citei anteriormente e, consequentemente, pode fazer com que não venha a dor, tá bom? Então, esse é um ponto chave, extremamente importante se você é uma pessoa que sofre de enxaqueca. Tá, Nutri, mas você também falou sobre histamina. Bom, quem tem um processo alérgico aqui já tem uma produção de histamina aumentada, né? A gente aumenta histamina quando tem um processo alérgico. E aí quem tem dor de cabeça sabe que o momento que você tem esse processo alérgico, logo depois vem a dor, não é assim? Isso é muito normal acontecer. E aí você precisa ter cuidado com alguns alimentos específicos. Por exemplo, as aminas biogênicas. Então, o que é isso, Nutri? O que são aminas biogênicas? As aminas biogênicas, elas estão presentes nos queijos, curados especialmente, nos vinhos e nas frutas cítricas. Então, se você tem muita dor de cabeça, consumir frutas cítricas pode não ser uma boa ideia. Mas, Nutri, em outro vídeo você disse que as frutas cítricas são boas para o sistema imune. É verdade, mas eu não estava falando de enxaqueca lá, certo? Pois é, agora nós estamos. E aí é importante dizer o quanto a nutrição ela precisa ser direcionada e o quanto varia de pessoa para pessoa, não é mesmo? Porque tudo está relacionado aos seus sinais e sintomas e você é um mundo inteiro de células únicas. Então precisa ser avaliado dessa forma, tá bem? Voltando, um outro ponto que precisa ser cuidado, um outro perfil de alimento que precisa ser cuidado são as metilxantinas. E aonde encontro as metilxantinas? No café,
no chimarrão, pessoal do sul aqui, né, que gosta bastante. Nesse frio, olha isso, né? Nesse frio ainda é melhor quando tá tomar um chimarrãozinho, né? Tem que ter cuidado, gente, porque tu pode aumentar a expressão da dor, tá? Nossa, Nutri, mas chimarrão ele é termogênico e eu quero emagrecer. Verdade, o chimarrão ele pode ajudar no emagrecimento sim. E aí você escolhe, né? Você prefere ter enxaqueca ou você prefere emagrecer através do chimarrão? Porque tem muita coisa que pode ser utilizada para emagrecimento, não é mesmo? E eu estou te dizendo isso porque essas são perguntas que eu recebo com muita frequência. Nossa, mas eu estava ali preocupada com emagrecimento, né? E como é que eu vou fazer? Tem muitas estratégias, tá, gente? Tem muita coisa que a gente pode fazer para emagrecimento. Inclusive aqui no YouTube eu tenho um vídeo falando sobre chás, se eles emagrecem ou não. Então dá uma conferidinha lá. E o que eu posso fazer, Nutri, para melhorar todos esses sintomas? Primeiro, controlar a carga glicêmica dos alimentos. O que é isso? Simples. Sabe aquele pãozinho refinado, aquele açúcar refinado, aquela tapioca que você não adiciona fibra? Então, eles mesmo que estou me referindo, tá? Vai lá e adiciona uma fibra junto, bota uma linhaça, bota uma chia, bota uma aveia, ajuda bastante para reduzir a velocidade que você vai absorver esse açúcar, tá? Pode ser uma estratégia muito bacana, extremamente simples. Cuide com o horário também. O ideal é jantar até as 19 horas. Poxa, mas eu chego do trabalho mais tarde do que isso. Tudo bem? Tenta te organizar para jantar o mais cedo possível, tá? E sempre com uma carga glicêmica menor, ou seja, uma quantidade de carboidrato um pouquinho menor no fim do dia do que aquele lá de manhã ou lá do meio-dia, tá bom? Combinado? E existem também alguns complementos chaves que podem ajudar muito na modulação da dor de cabeça. Um deles é a utilização do magnésio e o outro é a utilização do fosfato, porque eles são peças-chaves para fazer com que o sódio, né, e o cálcio não entre tanto para dentro da nossa célula aqui da cabeça. E então, se você utiliza fontes de magnésio, eles competem pelo mesmo sítio de absorção. Você absorve um e não absorve o outro, entende? Então, o que você pode fazer é inserir muitas folhas verdes no seu dia. Dá para começar, gente, de manhã fazendo isso. Acorda, vai lá, faz um sucão verde. Coloca várias fontes de folhas verdes ali dentro. Põe uma rúcula, põe uma couve. São fontes de magnésio e isso pode melhorar o relaxamento muscular e neuronal também. Pode entrar suplementações? Sim, você pode entrar suplementações também. Algumas prontas, algumas manipuladas. Para os meus pacientes, geralmente eu manipulo, aí eu escolho a dose, né, que eu desejo. E fim do dia, uma boa opção é o magnésio inositol também. E aí você compra ele de uma forma pronta, acabada, né? Produto acabado através da internet. E as doses também variam de pessoa para pessoa, tá? Um outro detalhe, gente, muito importante é você fazer uma alimentação em ciclos. O nosso corpo não foi feito para fazer a mesma coisa todos os dias da vida, tá? Então, vai lá e faz ciclos. Bom, nutricionalmente falando, eu vou te dizer, faz uma low carb, com uma plant-based, com uma dieta do Mediterrâneo, enfim. Agora, vamos botar isso na prática? Se você consome todo dia uma banana de manhã, poxa, banana é um alimento legal? Claro que sim, rico em B6, por exemplo, né, com uma vitamina do complexo B. Bacana. Agora, tem que fazer isso todo dia? Não. Um dia vai lá, põe uma banana, outro dia põe um melão, outro dia um mamão, outro dia uma cenoura, junto batido no suquinho, lembra que a gente estava fazendo um suco? Outro dia vai lá e faz uma maçã. Tá? Então o importante é você ter ciclos de alimentação. Não faça todos os dias a mesma coisa. Nosso corpo não gosta de repetição, combinado? Uma outra coisa que você pode fazer, gente, é atividade física. Por quê? Existe um tipo de enxaqueca que na ciência, na literatura, falando um pouquinho sobre disfunção mitocondrial. Não sei te dizer se esse é um termo realmente correto ou não, mas é um termo que eu gosto. Então eu utilizo, tá? E algumas pessoas apresentam enxaqueca através dessa disfunção. Ou seja, se você é uma pessoa que vive cansada, talvez esse seja um problema, né? Você está gerando uma enxaqueca pela falta de ATP, que é a célula que é energia, né? Então, como é que você faz para estimular isso? Exercício físico, tá? Então, vamos botar lá que de manhã você acordou, você tomou um copão d'água, você fez um sucão rico em magnésio, ou tomou um suplemento, né, rico em magnésio, e aí depois você foi lá e fez assim, 15 minutinhos de atividade física. Não precisa ser quantidade, entende?
Você foi lá e fez uns 15 minutos de atividade física, uma caminhada, enfim. O que você está fazendo? Você começou o seu dia estimulando enzimas PGC1-alfa, começou o dia estimulando PPR-alfa e ainda começou o dia estimulando algumas sirtuínas. O que você quer dizer com isso, Nutri? Eu quero dizer que você começou o dia aumentando a sua atividade antioxidante. Começou o dia modulando cortisol, que é o hormônio vinculado ao estresse. Então, para pessoas muito estressadas, isso já é um ponto muito positivo. Começou o seu dia fazendo com que você reduza a expressão dos radicais livres, que em excesso são bem ruins para nossa célula e ainda favorece o envelhecimento precoce. Entende? São pequenas medidas que fazem muita diferença no seu dia a dia e que podem estar relacionada à melhora dos sintomas da enxaqueca. Então, espero ter ajudado vocês nesse vídeo, tá? Estou aqui caso vocês tenham alguma dúvida. E muito obrigada. Semana que vem, então, nós temos o nosso próximo vídeo do mês falando sobre sono. Nutri, como é que eu faço para melhorar meu sono? Semana que vem falaremos sobre isso. Um beijo, curta o canal, compartilhe com os amigos e muito obrigada!